Imagine-se transportado para uma era quase 1500 anos antes de Cristo. Nessa época distante, Josué, uma figura marcante das Escrituras, teve uma experiência que mudaria o curso de sua vida. Um encontro direto com a manifestação pré-encarnada de Cristo. Com seus próprios olhos, Josué viu aquilo que muitos apenas leram nas Escrituras. Uma visão que, sem dúvida, transformou seu ser. Curiosamente, o nome Josué, em sua forma original, é essencialmente idêntico ao que mais tarde seria atribuído ao Filho de Deus, Jesus. Ambos compartilham a mesma tradução grega e carregam um significado profundo. Yahvé é salvação. Este não é apenas um detalhe linguístico, reflete a profunda conexão espiritual e simbólica entre as duas figuras. Josué não foi apenas um líder, ele foi um precursor de Cristo, guiando os israelitas não só à conquista da terra prometida, mas ao repouso em Canaã. No entanto, como destaca o autor da carta aos Hebreus no capítulo 4, Josué serviu apenas como uma sombra da verdadeira realidade que é Cristo, aquele que nos conduz ao verdadeiro repouso na Canaã celestial. Neste momento, você está prestes a mergulhar no ponto crucial dessa narrativa histórica. No livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15, encontramos o relato desse encontro monumental entre Josué e uma figura imponente, identificada como o príncipe do exército do Senhor. Este episódio revela muito sobre a essência da liderança divina e a constante presença de Deus entre seu povo. Esse evento transcende a simples narrativa histórica, sendo envolto em camadas de mistério e profundo simbolismo, que continuam a capturar a imaginação de estudiosos e teólogos. A identidade desse enigmático personagem que apareceu diante de Josué é objeto de debates fervorosos e especulações. Este encontro não foi apenas um marco, ocorreu em um momento crucial na história de Israel, justamente às vésperas de uma das suas mais significativas conquistas, a Terra Prometida. Os israelitas, sob a liderança firme de Josué, haviam se acampado em Gilgal, localizado nas planícies de Jericó. A travessia milagrosa do Rio Jordão havia sido concluída com sucesso, e o povo de Deus havia celebrado a Páscoa, simbolizando um novo começo. Pela primeira vez desde que deixaram o Egito, alimentaram-se do fruto da terra de Canaã, e, notavelmente, nesse ponto crítico, o maná, que fora sua provisão diária durante a travessia do deserto, cessou. Este momento marcava a materialização tangível das promessas feitas séculos antes a Abraão, Isaque e Jacó, que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã, um lugar onde finalmente poderiam estabelecer suas raízes e prosperar. Conforme descrito no livro de Josué, ao aproximar-se de Jericó, um acontecimento notável ocorreu. Josué, talvez contemplando as muralhas da cidade ou preparando-se para as estratégias de batalha, levantou seus olhos e viu diante de si um homem armado com uma espada desembainhada. A visão era tanto imponente quanto intrigante. Aproximando-se cautelosamente, Josué fez a ele uma pergunta estratégica e direta. De que lado da batalha ele lutaria? A resposta que recebeu, no entanto, ultrapassou as convenções de uma guerra terrena. O homem revelou ser o comandante do exército do Senhor, posicionando-se não a favor de um lado humano, mas como um emissário do divino. Diante dessa revelação, Josué reconheceu a santidade da presença diante dele. Ele se prostrou em adoração e recebeu a instrução de tirar as sandálias, pois o solo em que estava era agora consagrado. Este comando ecoa o encontro de Moisés com a sarça ardente, simbolizando um terreno não apenas físico, mas espiritualmente santo. A aparição desse misterioso homem, inicialmente como um guerreiro e posteriormente identificado como uma figura celestial, ilustra uma mensagem poderosa.
A batalha que se avizinhava seria conduzida sob a direção e autoridade divinas. Este encontro foi um lembrete vívido de que, embora Josué liderasse o povo fisicamente, a verdadeira liderança e vitória provém da vontade e presença de Deus. Esta interação não apenas preparou Josué e os israelitas para os desafios iminentes, mas também reafirmou a continuidade do compromisso divino em guiar e proteger seu povo escolhido, culminando na realização das promessas feitas a seus antepassados. A resposta recebida por Josué daquele enigmático homem transcendeu as meras categorias de amigo ou inimigo tão familiares à esfera humana. Ele se identificou como o príncipe do exército do Senhor, revelando-se não como um simples aliado ou adversário em uma batalha terrena, mas como o comandante supremo. Esta figura não havia vindo para tomar partido de uma perspectiva humana, mas para reafirmar a soberania absoluta de Deus sobre os eventos que estavam prestes a se desenrolar. Esta interação é frequentemente interpretada por estudiosos e teólogos como uma teofania, ou seja, uma manifestação física de Deus na Terra. Esta perspectiva sugere que o príncipe do exército do Senhor era uma aparência direta do divino, uma ideia que ressoa profundamente na teologia cristã. Existe, contudo, uma segunda interpretação, embora menos popular, que considera esta figura como um anjo com uma missão especial para representar Deus e comunicar sua vontade ao seu povo escolhido. No entanto, diante destas duas possíveis interpretações, a maioria dos eruditos bíblicos inclina-se a considerar que o príncipe do exército do Senhor era, de fato, o próprio Cristo. Este tipo de manifestação é conhecido na teologia como uma cristofania, uma aparição do Deus Filho no tempo do Antigo Testamento, onde ele se revelava de maneira visível e, por vezes, em forma humana, prefigurando sua futura encarnação. Essas cristofanias são vistas como momentos de profunda significância teológica, pois elas não apenas confirmam a presença contínua de Deus na história de Israel, mas também antecipam a vinda de Cristo em carne. Assim, o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor não é apenas um momento de reafirmação da liderança divina sobre Israel, mas também um sinal profético do papel central que Cristo viria a desempenhar na história da salvação. Através deste encontro, Josué e, por extensão, todo o povo de Israel foram lembrados de que sua missão e sobrevivência não dependiam apenas de sua força ou estratégia, mas da vontade e presença direta de Deus em suas vidas. No contexto do Novo Testamento, teólogos de renome apoiam firmemente a interpretação de que o príncipe do exército do Senhor era uma manifestação divina, baseando-se em pelo menos 3 argumentos coerentes com o texto bíblico. O primeiro argumento centra-se na aceitação da adoração por parte do misterioso visitante que apareceu a Josué. A Bíblia relata que Josué se prostrou e adorou o príncipe do exército do Senhor, e, notavelmente, essa adoração foi aceita. Este é um ponto crucial, pois as Escrituras são claras ao afirmar que somente Deus é digno de adoração. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfatiza que adorar um ser angélico constitui uma desonra a Cristo e um desperdício das bênçãos da redenção. Da mesma forma, quando o apóstolo João, durante as visões do Apocalipse, caiu aos pés de um anjo, foi prontamente corrigido pelo anjo, que insistiu que a adoração pertence unicamente a Deus. Assim, a aceitação da adoração pelo príncipe do exército do Senhor sugere que ele era uma divindade, marcando a presença do Senhor de uma maneira que transcende a simples angelologia. O segundo argumento é derivado da instrução para Josué tirar as sandálias dos pés, pois o solo em que estava tornou-se santo. Este comando é reminiscente da experiência de Moisés com a sarça ardente, um momento onde a presença divina foi manifestada de forma intensa e pessoal.
Josué encontrava-se em terra pagã, mas a instrução transformou aquele lugar num solo sagrado, indicando que não era meramente um anjo que visitava, mas Deus manifestando-se de forma especial para encontrar-se com seu servo escolhido. Este evento fortalece a ideia de que a presença do príncipe do exército do Senhor foi uma teofania, ou, mais especificamente, uma cristofania. O terceiro e último argumento vem da continuação da narrativa bíblica, onde o comandante do exército do Senhor se funde com a própria figura de Deus ao comunicar a Josué as instruções para a conquista da terra prometida. O texto bíblico faz essa transição de maneira fluida, sem distinguir o mensageiro do Senhor do próprio Deus. Essa fusão narrativa, onde a figura do comandante e a divindade de Deus se tornam indistintas, é típica das manifestações de Deus no Antigo Testamento, reforçando ainda mais a interpretação de que Josué teve um encontro direto com a presença divina. A tapeçaria da história bíblica é intrincadamente tecida com encontros divinos, que não apenas definiram momentos cruciais para os líderes do povo de Deus, mas também moldaram suas trajetórias de maneira profunda e duradoura. Essas interações entre o divino e o humano são fundamentais para nossa compreensão da relação especial entre Deus e seu povo, revelando como ele guiou, transformou e fortaleceu seus líderes através dos tempos. O encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor é um desses momentos emblemáticos, mas ele está longe de ser um caso isolado. Ele nos lembra de outros encontros divinos igualmente significativos, como as experiências de Jacó em Peniel, onde ele lutou com um ser divino até o amanhecer. Esse episódio não só resultou em Jacó receber um novo nome, Israel, mas também uma bênção que simbolizava sua transformação e preparação para enfrentar seu irmão Esaú após anos de separação. Este momento foi crucial para redefinir o futuro de Jacó, marcando-o como uma figura central na formação da nação de Israel. Da mesma forma, a chamada de Moisés, quando ele encontrou Deus na sarça ardente, foi um ponto de inflexão que definiu toda a sua liderança subsequente. Ali, Moisés não apenas recebeu a tarefa de libertar os israelitas do Egito, mas também foi instruído diretamente por Deus sobre como proceder, estabelecendo a fundação para o que seria um dos eventos mais dramáticos e transformadores da história bíblica. No caso de Josué, o encontro às vésperas da conquista de Jericó foi essencial para reafirmar a presença e o apoio divinos nas missões que ele tinha pela frente. Como esses outros líderes, Josué foi fortalecido e guiado por detalhes e instruções específicos para o desafio iminente. Cada um desses encontros divinos não apenas equipou essas figuras com orientação, mas também com uma transformação e encorajamento profundos. Eles emergiram dessas experiências com uma compreensão renovada de suas missões e com a certeza inabalável da presença divina ao seu lado. Esses momentos de intervenção divina são pontes entre o céu e a terra, onde o sagrado toca o profano e onde a vontade divina se manifesta de maneira clara e palpável. Eles servem não apenas como pontos de apoio para a narrativa bíblica, mas também como exemplos eternos de como Deus se envolve diretamente na história humana, guiando seu povo através de seus líderes escolhidos. Embora o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor compartilhe certas características com outras manifestações divinas na Bíblia, ele também se distingue significativamente pelas reações e circunstâncias que o envolvem. Enquanto Jacó enfrentou uma noite de luta física e espiritual, transformadora e desafiadora, e Moisés inicialmente hesitou, inundado de insegurança e dúvidas diante do mandato divino recebido na sarça ardente, a reação de Josué foi marcadamente diferente.
Josué, ao encontrar-se com o príncipe do exército do Senhor, não mostrou hesitação ou questionamento. Sua submissão à autoridade e orientação divina foi imediata e sem reservas. Ele reconheceu instantaneamente a posição superior da entidade divina diante dele, aceitando sua liderança e comando com uma devoção inquestionável. Essa pronta aceitação de Josué pode ser vista como uma manifestação de sua fé inabalável e seu entendimento claro do papel que Deus desempenhava em sua vida e na vida de seu povo. Diferentemente de Jacó e Moisés, que passaram por processos de transformação e questionamento pessoal antes de aceitar completamente seus papéis divinamente ordenados, Josué parece ter estado preparado e até mesmo ansioso pelo confronto que se aproximava. Em nenhum momento ele mostrou receio ou hesitação diante dos desafios que estavam à frente, o que reflete uma maturidade espiritual e uma prontidão para a ação que talvez superasse a dos seus predecessores. Essa aceitação sem contestação de Josué sinaliza uma confiança profunda na vitória divina. As narrativas de Jacó e Moisés, embora também culminem em uma aceitação da vontade divina, foram marcadas por um processo de reconhecimento que incluiu dúvidas, lutas internas e, em certos casos, resistência. Isso sublinha a ideia de que, embora todos eles tivessem interagido com a mesma presença divina, as circunstâncias e os propósitos desses encontros variaram significativamente. Cada um desses líderes bíblicos foi preparado de maneira única para os papéis que desempenhariam. Jacó como o patriarca que solidificaria as bases da nação de Israel, Moisés como o libertador que estabeleceria a lei e a ordem divina, e Josué como o comandante guerreiro que levaria o povo à conquista da terra prometida. O encontro de Josué, portanto, não foi apenas um momento de orientação divina, mas também um reforço de seu papel como um líder militar e espiritual, enfatizando a importância da obediência e da fé na realização da missão que lhe foi confiada. A experiência de Josué com o príncipe do exército do Senhor ecoa e contrasta com outro encontro divino marcante registrado na Bíblia, quando o Senhor apareceu a Abraão como um viajante nos carvalhais de Manre. A Bíblia relata que era a hora mais quente do dia, quando o Senhor, em forma humana, acompanhado por 2 de seus mensageiros, abordou Abraão. Tal como na história de Josué, o texto bíblico sublinha o caráter sobrenatural desse encontro e a natureza divina do visitante. Abraão, reconhecendo a sacralidade do momento, prostrou-se diante dele, o acolheu em sua tenda e ouviu a renovação da promessa divina sobre o nascimento de um filho, Isaque, que seria o portador de sua linhagem escolhida. Além disso, durante esse encontro, o Senhor informou Abraão sobre o destino trágico que aguardava as cidades de Sodoma e Gomorra. No entanto, a resposta de Abraão foi interceder pelas cidades, demonstrando sua compaixão e preocupação pelos justos que poderiam perecer junto aos ímpios. Em contraste direto, a experiência de Josué foi profundamente diferente. Ao invés de um viajante, Josué encontrou-se com um general celestial, não à porta de sua tenda, mas na iminência de um campo de batalha. Enquanto Abraão recebeu promessas relacionadas à continuidade de sua descendência, Josué recebeu instruções diretas para um conflito iminente, e diferentemente de Abraão, que questionou e intercedeu diante da revelação do julgamento divino, Josué aceitou sem hesitação as orientações para a destruição de Jericó. Este paralelo entre os encontros ilustra a diversidade nos modos como Deus interage com seus escolhidos, adaptando sua mensagem e sua manifestação às circunstâncias e aos papéis específicos de cada um. Enquanto Abraão estava envolvido em estabelecer as bases de uma nação através de sua família, Josué estava na vanguarda da realização dessa promessa, liderando a nação na conquista física da terra prometida. Para Josué, não era um momento de intercessão, mas de ação.
Era hora de ver com seus próprios olhos o cumprimento da promessa feita à descendência de Abraão. A experiência de Josué com o príncipe do exército do Senhor não é apenas um episódio isolado, mas parte de um padrão mais amplo de encontros divinos que moldaram a história bíblica. Essa narrativa lembra de forma significativa outro momento crucial quando o Senhor apareceu a Abraão como um viajante nos carvalhais de Manre. Segundo a Bíblia, era a hora mais quente do dia quando o Senhor se manifestou em forma humana, acompanhado por 2 de seus mensageiros. Este encontro não foi trivial. Ele carregava consigo profundas implicações para o futuro de Abraão e sua descendência. Abraão, percebendo a sacralidade do momento, agiu com grande hospitalidade. Ele prostrou-se diante dos visitantes, os acolheu em sua tenda e partilhou uma refeição com eles, um gesto de respeito e reverência que reforça a importância do encontro. Durante essa interação, foi renovada a promessa do nascimento de Isaque, um filho que simbolizaria a continuação da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Além da promessa pessoal, esse encontro também teve um componente de revelação profética maior, pois o Senhor informou Abraão sobre o julgamento iminente das cidades de Sodoma e Gomorra. Este aspecto do diálogo destacou a justiça divina e a relação especial de Deus com Abraão, que se sentiu compelido a interceder pelas cidades, demonstrando sua compaixão e o papel de pai das nações que lhe foi atribuído. Contrastando com a experiência hospitaleira e dialógica de Abraão, Josué encontrou o príncipe do exército do Senhor sob circunstâncias bem diferentes. Em vez de um viajante pacífico, ele foi confrontado por um general imponente. O encontro não ocorreu na porta tranquila de uma tenda, mas nas tensas fronteiras de um campo de batalha. Enquanto Abraão recebeu promessas relativas à sua descendência e intercedeu pelas cidades condenadas, Josué recebeu ordens diretas para a conquista militar de Jericó. Quando Josué foi informado sobre a destruição planejada de Jericó, ele não questionou nem intercedeu como Abraão fez. Ele aceitou as instruções divinas com a mesma certeza com que elas foram dadas. Josué entendeu que seu papel naquele momento crítico não era de mediador, mas de executor da vontade divina. Para ele, esse não era um momento de intercessão, mas de ação decisiva, uma oportunidade para testemunhar a realização da promessa divina de entregar a terra prometida à descendência de Abraão. Esses episódios distintos refletem não apenas a flexibilidade com que Deus se manifesta, mas também a especificidade de sua interação com cada líder, adaptando sua abordagem para atender às necessidades imediatas de sua missão e aos grandes planos que tem para seu povo. Tanto Abraão quanto Josué foram fundamentais para a progressão da narrativa bíblica, cada um desempenhando um papel que foi crucial não apenas para sua própria vida, mas para o cumprimento do destino coletivo de Israel. O relato bíblico detalha um aspecto intrigante e simbólico do encontro entre Josué e o comandante celestial: a espada desembainhada na mão do comandante. Este detalhe não é meramente decorativo. Ele carrega um profundo significado, indicando prontidão para o combate e a iminência de uma ação divina decisiva. Em seguida, Josué recebeu uma das instruções mais inusitadas e divinamente inspiradas que se possa imaginar. Ele deveria ordenar que suas tropas marchassem ao redor da fortificada cidade de Jericó. E no 7º dia, acompanhados pelo som estrondoso das buzinas dos sacerdotes e dos clamores do povo, as imponentes muralhas que pareciam indestrutíveis cederiam ao poder divino. Essa estratégia, à primeira vista, desafia qualquer lógica militar humana. Como poderia uma simples marcha e o som de buzinas derrubar fortificações tão robustas? No entanto, a origem da ordem, vinda diretamente do comandante do exército do Senhor, eliminava qualquer dúvida sobre sua eficácia. Esta não era uma manobra de guerra comum.
Era uma demonstração do poder de Deus, onde a fé e a obediência direta às instruções divinas garantiam a vitória sobre os obstáculos aparentemente insuperáveis. Ser líder, muitas vezes, envolve enfrentar situações onde as decisões cruciais devem ser tomadas sob grande pressão.